Eu fico muito feliz de receber novamente o doutor Eduardo Costa. Obrigado pelo carinho, não com o Ricardo Kizan, não com o Gazeta do Povo, mas sim com esse telespectador que já vem se acostumando tê-lo, né, de nos orientando, nos embasando de uma forma com respaldo do conhecimento, da experiência e da vivência. O senhor, deputado estadual, no 4º mandato, então tem embasamento, tem know-how suficiente para falar sobre esses assuntos e outros relevantes para a nossa sociedade. Seja bem-vindo. Obrigado, Kizan, obrigado. Eu queria agradecer a oportunidade novamente e para mim sempre é uma satisfação estar aqui conversando com você e conversando com um telespectador. Eu sei disso, a gente conversa muito com a sua assessoria e os momentos que a gente tem a oportunidade de conversar com o senhor é um entusiasta, né, em relação quando tem assuntos que trazem benefícios para a sociedade e a gente fica muito feliz de dividir esse espaço aqui com o senhor. Reforma trabalhista é uma reforma que esse atual governo, a única que ele conseguiu emplacar, né, empurrou goela abaixo para a sociedade e agora vem o prejuízo. Não conseguiu a votação e não vai conseguir, o senhor sabe disso. É um ano muito complicado, é um ano de eleição. Os que estão lá não querem se desgastar com a sociedade, não vão se desgastar com a sociedade. E alguns pontos caíram, né, por água abaixo aonde o atual governo tinha encaminhado essa reforma trabalhista. Como é que o senhor avalia, positivamente ou negativamente para a nossa sociedade? Bem, Kizan, eu acredito que a reforma trabalhista ela não trouxe o resultado esperado, né? Nós estamos vendo que não houve esse impulsionamento, como se dizia antes. Uma das razões da sua aprovação seria o aumento do número do emprego formal, né, a redução da informalidade, aumento das oportunidades, mas isso não aconteceu. Nós continuamos com um índice muito alto, né, desempregados, continuamos com as pessoas, na sua maior parte das vezes, vivendo do emprego informal, de bico, ou seja, quanto a isso, o nosso país ainda continua muito injusto. Temos empregos normalmente de qualidade duvidosa, né? São empregos de baixa remuneração, empregos que muitas vezes não são tão bem remunerados como deveriam. E a carência é muito grande, né? Nós estamos vendo, apesar da recuperação da economia que deveria vir, também a recuperação no número de vagas de empregos, esse aumento é muito tímido, muito pouco se tem no que diz respeito à elevação, como se pensava antes da reforma trabalhista. Mas o governo conseguiu, através dos deputados federais que de alguma forma, a gente sabe como... De alguma forma. Foram beneficiados com cargos, com emendas, ou seja, vendeu-se o apoio se comprou o apoio desses parlamentares. E se aprovou essa reforma que foi um prejuízo para o trabalhador, né? Hoje, Kizan, para você ter uma ideia, o trabalhador que tem hoje o seu emprego formal, de carteira assinada, ele perde esse emprego, muitas vezes ele tem até medo de colocar o seu patrão, que tem condições de ter um advogado pago, que tem uma série de outras facilidades, ele tem medo de colocar o seu patrão na justiça, né? Porque hoje, se o funcionário que coloca o patrão na justiça perde a causa, ele tem que pagar por todo o processo. Ou seja, a sucumbência é por conta do trabalhador. Então, isso já intimidou muito os processos, né? E não existe mais esse negócio de você dizer que é carente e quer a justiça gratuita. Você tem que provar com uma série de documentos. Isso acaba dificultando muitas vezes essa oportunidade que antes se tinha na Justiça do Trabalho, né? E o que é que se fez quando se mudou? Muitas coisas foram perdidas, e eu reforço aqui, né? Questão da insalubridade, do emprego insalubre, que hoje, inclusive a própria
mulher que hoje está grávida no emprego, ela muitas vezes ela não existe a possibilidade de ela sair do emprego insalubre. Né? E o que é que o governo fez? O que é que o governo fez? O governo fez uma medida provisória que amenizou o impacto, né, dessa reforma trabalhista. Ainda não se sentiu os verdadeiros impactos da reforma trabalhista. Desde o ano passado. Porque logo que saiu, 3 dias depois, o governo submeteu uma medida provisória que vigorou até segunda-feira passada, essa segunda-feira. E venceu essa medida provisória. E essa medida provisória era para ser regulamentada, ou seja, votada na Câmara, no Senado e na Câmara Federal, para que ela se tornasse tivesse a validade, um efeito legal, né, virasse lei, não é isso? E essa medida provisória amenizava vários itens, vários tópicos dessa reforma trabalhista. Hoje ela perdeu a sua validade e vamos começar a sentir a partir dessa semana, a partir da última segunda-feira, que foi o último dia dela, vamos começar a sentir o verdadeiro impacto, o verdadeiro rigor que foram criados com essa aprovação da reforma trabalhista. Então, é lamentável, né? E isso serve também, Kizan, como um alerta para a sociedade que está nos ouvindo, para as pessoas que estão preocupadas com o seu futuro. Teremos aí, eu acredito que no próximo ano, porque esse ano não vai haver essa possibilidade, a reforma da Previdência Social. E será que a Previdência é importante na vida de todos nós? A Previdência é muito importante. A Previdência ela está presente desde o nascimento do cidadão, quando a pessoa recebe o auxílio maternidade, ou seja, aquela mãe vai receber uma remuneração por 5 ou 6 meses para dar condições de ela se manter e manter o seu filho de forma digna, né? Quando o cidadão começa a trabalhar, existe vários direitos também que foram garantidos por lei, como o auxílio acidente. Ele sofre um acidente no trabalho, ele tem a garantia do auxílio acidente, ele tem o auxílio doença, ele tem um problema de, sei lá, de qualquer tipo de doença, ele pode se ausentar, a Previdência, o empregador paga pelos primeiros 15 dias, a partir daí quem vai manter o trabalhador é a Previdência Social. Perfeito. Quando, vamos dizer que esse cidadão que tem o direito, está na carência dos seus direitos, acomete um crime, vamos dizer, um crime, qualquer coisa que leve ele a ser encarcerado, a sua família fica assistido com o auxílio reclusão, né, que é tão discutido muitas vezes, que muito mal interpretado, né? Interpretado, mas é um direito da família, não do encarcerado. O que eu também concordo com alguns pensamentos que dizem que aquele que perde a sua vida, né, a família de quem perde a sua vida num assalto, ele não tem direito a nada, mas o cara que vai preso, vai para a cadeia, a família tem direito. De qualquer forma, ele tem o auxílio reclusão. E quando ele morre? Quando ele morre, tem a pensão por morte. A sua família fica assistida, né, por todo o recurso que vinha daquele trabalhador, passa a viúva, os filhos passam a receber, né? Então, tudo isso, Kizan, demonstra a importância desse tema, a importância desse assunto, que é um patrimônio de todos nós, um patrimônio da população brasileira, um patrimônio de você, principalmente aqueles mais humildes, que dependem sim da Previdência Social. E eu falo aqui dos lavradores, dos pescadores, que possuem um regime especial de Previdência Social. Vocês têm que se preocupar muito com esse assunto, com esse tema, e saber que ano que vem vai entrar para a pauta a reforma da Previdência. E se eles fizerem o mesmo que fizeram com a reforma trabalhista, muitos direitos serão perdidos. Vamos só lembrar aqui a primeira proposta do governo para essa reforma. Primeiro, a idade mínima, 65 anos. O lavrador, ele se aposenta com 60 anos, quando é homem, e 55 quando é mulher. E é justo, porque ele tem um trabalho
difícil, um trabalho de sol a sol, um trabalho árduo, e muitas vezes ele envelhece e adoece muito mais precocemente do que aquele que tem uma outra condição de trabalho. Então, o governo determinou que seria a idade mínima 65 anos. E o lavrador e o pescador, que são uma classe diferenciada na Previdência Social, eles não têm a necessidade de pagar mês a mês para ter o seu direito. A proposta é que eles comecem a pagar. Então, para vocês verem o grau e a complexidade desse assunto. O risco. E mais ainda, nós temos que ter pessoas comprometidas com essas classes, pessoas que possam defender os interesses dessas pessoas, que possam gritar, pelo menos, não façam isso. Né? Muita gente vai perder. Né? E a sociedade paraense, a sociedade brasileira vai perder. É uma grande perda. Se mudar essas questões. A Previdência Social, ela é deficitária? É deficitária. Mas se nós considerarmos que as empresas que deixam de pagar, né, os impostos que viriam para a Previdência Social, ou seja, o INSS, né, muitas empresas aí... Grandes empresas estão negativas, estão devendo milhões e milhões de reais. Ninguém fala nada, doutor Eduardo. Vai por um outro caminho, sempre o caminho do prejuízo para a sociedade. É mais fácil, é mais cômodo. Doutor Eduardo, o senhor me permite um adendo aqui, uma interrupção? Eu vejo, né, ladeado ao senhor, a gente está aqui já há uns 7 minutos conversando, assuntos relevantes para a nossa sociedade. Esse é o nosso papel. Nós somos instrumentos da informação, da comunicação. E quando eu trago pessoas como o senhor, embasada, entusiastas, né, conhecedoras, que a gente acaba tendo uma aula aqui. São 7, 8 minutos, estou dando uma aula, né, de conhecimento, de informação, até porque é a sua origem. Eu dou esse testemunho, o senhor é médico perito, não é isso? Me corrija. Então, provavelmente, o senhor já vem há muitos anos, né, se deparando com situações dessas pessoas, principalmente de pescadores, lavradores, que muitos esse ano caem de paraquedas, vão prometer Deus e o mundo. Depois que se elege, some. Mas, enfim... E a gente sabe do seu trabalho que não é de hoje, são de décadas, e provavelmente o senhor já viu tantas injustiças, né, principalmente para essas categorias e outras também da nossa sociedade, que, como o senhor falou, de repente precisa pelo menos de uma voz. Não façam, pelo amor, o prejuízo é para a sociedade, porque do jeito que está, a gente nem voz a gente ouve. É um interesse assim de toma lá da cá o que vem acontecendo nesse governo. Né, o que aconteceu de interesses, enfim, não vamos entrar no mérito da questão, porque a sociedade já tem tanta informação e a gente precisa buscar as soluções. Então, o senhor, como esse conhecedor, o senhor tem a clareza de prejuízos grandiosos se seguir esse caminho que está aí, né, prospectando. O prejuízo vai ser muito grande para a sociedade. Kizan, o prejuízo já está acontecendo. Já está. As pessoas sabem do que eu estou falando. Hoje, e sempre, o galho sempre quebra o lado mais fraco. Né? E o que está acontecendo hoje com a Previdência Social? Eles estão querendo suprir o déficit da Previdência, tirando os direitos. O cidadão que está recebendo o auxílio acidente, o auxílio doença, ou o amparo assistencial, ou já está aposentado por invalidez, está voltando, todos foram chamados, são mais de 529 mil pessoas que estão sendo chamadas para fazerem as suas perícias, as novas perícias, as avaliações, e praticamente todos estão perdendo. Né? São 84% desses que estão fazendo perícia perdem seus direitos no momento da perícia. Eu estou vendo no meu dia a dia coisas absurdas, pessoas de cadeira de roda perderem seus direitos, pessoas que usam muleta perderem seus direitos. E parece que a ordem vem lá de cima, né? É para cortar todo mundo. Então, o galho já está quebrando para o lado mais fraco das pessoas que hoje estão perdendo seus direitos e que muitas vezes não conseguem retornar ao mercado de trabalho, não conseguem voltar à sua atividade de origem, né? Porque já estão mais de 5, 10 anos afastados,
recebendo seu auxílio, e contam com esse dinheiro para manter suas famílias. E muitos, aí ó, vamos pensar, 529 mil famílias hoje estão passando dificuldade. Porque essas pessoas, na grande parte, estão fazendo essas perícias e estão perdendo seus direitos. Então, o mal já está sendo feito. Né? O mal já está sendo feito. Contra a sociedade, mais uma vez. Imagine quando isso se tornar lei. Se mudar a lei, os direitos vão se perderem e a sociedade vai ter um prejuízo enorme com relação a isso. Então, vamos ter responsabilidade em saber escolher os nossos representantes, aqueles que têm um compromisso com a sociedade, um compromisso verdadeiro, não um compromisso com os seus apadrinhados, com a sua família ou com o seu grupo político, ou com seus interesses apenas. Né? Vamos eleger aqueles que têm realmente boas intenções, que queiram realmente mudar a realidade que a gente está vendo aí. E a gente sabe que tem muita gente séria, né? Por isso que a gente fica tranquilo em trazê-lo, a gente sabe da sua seriedade, a gente sabe do seu compromisso, são praticamente 16 anos como servidor público, está lá representando a sociedade na Assembleia Legislativa hoje como um servidor para servir o público. E a gente sabe da sua nova caminhada, né? A gente lhe deseja toda a sorte no mundo, né, para que o senhor possa representar essa sociedade de repente em Brasília, na Câmara Federal. Né? O senhor é pré-candidato a deputado federal, a gente sabe do seu trabalho e deseja toda a sorte. E o espaço está aberto, sim, para isto, para trazer a informação de uma forma com conhecimento e embasamento. Não oba-oba, não toma lá da cá, não aproveitando ou se aproveitando da sociedade. Então, doutor Eduardo, a gente fica muito feliz, muito obrigado. Né? Foi uma aula, eu aprendo também, eu não tenho dificuldade, eu sempre digo, longe da gente, não sou intelectual, não aprendo diariamente no Gazeta do Povo e a gente procura levar esse aprendizado para a nossa sociedade. E esse aprendizado vem quando a gente traz pessoas assim como o senhor. Muito obrigado mais uma vez, o convite está feito. Sua assessoria de comunicação ali, o espaço está aberto, venha, porque tem muitos assuntos relevantes ainda para a gente conversar com a nossa sociedade. Tá? Um forte abraço, deixa as suas considerações finais. Eu agradeço novamente a oportunidade, sei que eu acredito que a nossa intenção, Kizan, é tentar realmente ser esse multiplicador, né? Tentar mostrar a verdadeira intenção, a verdadeira, vamos dizer, o sentido. Perfeito. Não na verdade, por qualquer outra situação, mas com um objetivo específico. Eu acho que esse patrimônio que é do povo, que é de cada um de nós, e que foi conquistado ao longo de muitos anos, e pode se perder, como os direitos trabalhistas que se perderam na reforma trabalhista. Não pode. Então, temos que pensar, refletir, né, e poder saber realmente fazer as melhores escolhas. Doutor Eduardo Costa, eu que agradeço, conversei com o médico, doutor Eduardo Costa, deputado estadual aqui do estado do Pará, a gente quer agradecer a sua audiência, a sua paciência. Chegamos ao final de mais um Gazeta do Povo, mas sempre fortalecendo nosso compromisso, de segunda a sexta-feira em 3 horários. Às 22 horas, às 1h30 da madrugada e às 5h30 da manhã vocês acompanham o Gazeta do Povo. Um forte abraço. Obrigado, doutor Eduardo.